Oi, pessoal, boa noite. Tudo bem com vocês? Bom, como semana passada nós encerramos uma disciplina, né, que foi a de nutrição e dietética, e agora fica para a gente mais uma disciplina, né, como se fosse uma modular, que é a disciplina de biossegurança, certo? Então, como eu avisei a vocês, a gente vai introduzir hoje, né, como agora estamos começando, essa disciplina de biossegurança e teremos um total de aproximadamente 6 a 7 aulas, tá? Iremos mais ou menos até início, meio de junho, com essa disciplina de biossegurança, tá bom? Então, a gente vai com ela até mais um pouquinho lá na frente, tá? Bom, então, para a gente iniciar, o que é biossegurança, né? Sem a gente olhar ainda muitas coisas, biossegurança, se formos dividir a palavra, né? Então, fica como segurança, vamos só sublinhá-la aqui, de cá, aí, segurança da vida, né? Então, por quê? Porque bio significa vida, né? Então, se a gente for conceituar a biossegurança, somente olhando a palavra, né? É tudo aquilo que nós teremos que fazer para passar uma segurança para a nossa vida, né? Então, seria segurança para mim e para os outros, né? Então, a gente precisa lembrar que biossegurança não é somente a segurança que vai ser passada para mim, mas sim para todos, tá? Então, a partir do momento que eu faço uso de algum equipamento ou faço algum tipo de procedimento, eu preciso me lembrar que eu estou protegendo tanto a minha pessoa, quanto eu também preciso que proteger o outro. Então, tudo isso é biossegurança, tá bom? Então, vamos lá. Então, conceituando, biossegurança é um conjunto de procedimentos, olha só, conjunto de procedimentos, de ações, de técnicas, de metodologias ou de equipamentos e dispositivos capazes de eliminar ou minimizar riscos inerentes às atividades profissionais que podem comprometer a saúde do homem, dos animais, do meio ambiente ou até mesmo a qualidade do trabalho, certo? Bom, então quando a gente fala em biossegurança, né, é como eu acabei de dizer para vocês, é tudo aquilo que eu vou tentar efetuar, né, ou seja, um procedimento que eu vou fazer ou um equipamento que eu vou utilizar para, de duas uma, ou eliminar aquele risco ou minimizar. Então, muitas vezes eu não consigo eliminar o risco total, mas eu minimizo, né? Então, assim, e a gente precisa lembrar de biossegurança, pessoal, não só na nossa área da saúde, né? Então, em toda profissão tem o seu critério de biossegurança. Então, se a gente for pensar, por exemplo, na área da construção civil, a construção civil, um pedreiro, ele precisa usar equipamentos para passar segurança, no caso, para ele? Precisa. Então, quando a gente fala que um pedreiro, né, ele faz o uso de um capacete, né, isso é um equipamento, no caso, que vai trazer segurança para ele. Então, isso é biossegurança? Sim, isso é biossegurança. Trazendo para a nossa área, né? Então, quando dentro de um hospital, o exemplo melhor que a gente tem a dar aqui agora é o Covid mesmo, né, que a gente está vendo aí. Então, dentro de um hospital, a partir do momento que a gente vê um profissional da saúde todo paramentado, né, com jaleco, com gorro, com máscara, com viseira, né, às vezes não é nem óculos, vocês vão ver entender o que eu tô dizendo, com a viseira de proteção e tudo mais, isso ele tá garantindo principalmente segurança para ele, mas obviamente para os outros também, né, de certa maneira. Ou quando a gente tá vendo aí, ó, um paciente, ele é diagnosticado, ele testa positivo para Covid-19. Se ele testa positivo, ele precisa passar segurança para o outro. Então, para que ele passe a segurança, né, para que ele não transmita a doença para o outro, ele tem que fazer uso de um equipamento de biossegurança, que seria quem? A máscara. Aí é um bom exemplo da gente lembrar que ele está, principalmente agora,
não se precavendo, porque ele já está, por exemplo, com a doença, né? Então, ele tá resguardando quem? Ele? Não, o outro, né? Então, tudo isso é biossegurança. Então, são ações, são procedimentos, são equipamentos que vão tentar, o máximo possível, eliminar ou minimizar os riscos, tá bom? Deu para entender o que é biossegurança? Bom, então, bio, como nós falamos lá atrás, bio significa vida e segurança significa prevenção, seja de acidentes ou doenças, promoção, cuidado, uma qualidade de vida, né? Quando se fala em trabalhar em equipe. Isso é biossegurança. Tranquilo? Bom, e quando falamos em biossegurança, como tudo, né, na vida, existe, como para tudo, existe uma norma a ser cumprida, existe uma legislação a ser cumprida. Então, a biossegurança, as legislações que regem a biossegurança são várias. Dentre elas, são todas essas siglazinhas que a gente está percebendo aqui. Então, a CNBS, a Comissão Nacional de Biossegurança, a CTN-Bio, o PNB, né? E alguns órgãos públicos, né? Como algumas normativas, como a RDC, tá? Algumas regulamentações, como as RDCs, que são importantíssimas para a biossegurança. Então, a gente tem algumas RDCs bem conhecidas, né? Bem trabalhadas, que são, por exemplo, a RDC 302 e a RDC 306, que a gente vai falar um pouquinho sobre elas ainda, tá? Então, mas só para a gente dar uma introdução, a RDC 302 é aquela que fala, né, que os EPIs, quanto ao uso de EPIs, quanto a todas as normas que devem ser cumpridas, de que maneira esses EPIs devem ser utilizados e tudo mais, isso é a RDC 302 que vem trazer para a gente. Então, a obrigatoriedade é feita através da RDC 302. E a RDC 306 dita com relação ao chamado PGR-SS, que é a mesma coisa a gente falar num programa de gerenciamento de resíduos dos serviços da saúde. Por quê? Porque a gente tem que lembrar que hoje muito se fala no meio ambiente, né, na sustentabilidade. Então, ter o cuidado com o meio ambiente, passar uma segurança, né, para aquilo que eu estou fazendo com o meio ambiente, isso também é muito válido, né? Isso também é necessário. Então, a gente tem uma norma que dita quanto aos resíduos. Porque, pessoal, a gente sabe que o hospital gera muito resíduo, né? E como gera, tá? De tudo que a gente pensar. Então, gera resíduo químico, como um medicamento que precisa ser jogado fora, gera resíduo biológico, né? Quando eu tenho que, por exemplo, jogar uma máscara que foi utilizada fora, ou uma luva que foi utilizada, isso é um resíduo biológico. Tem resíduos físicos, às vezes se a gente vai tratando, por exemplo, de um hospital que tem um raio-x ali dentro, existe um tipo de resíduos radioativos, então esse tipo de resíduo também vai ser descartado. Então, até nisso, a biossegurança ela está inserida. Então, eu preciso saber descartar aquele resíduo no local e na maneira devida para que aquilo não contamine o meio ambiente. Então, isso também é biossegurança, tá bom? Até porque eu preciso lembrar que vai contaminar o meio ambiente, pode ser que aquele resíduo contamine também a água, né? E aquilo ali tudo vai chegar até a população, então a população também vai ser afetada. Então, por isso que a gente tem que lembrar que biossegurança é um conceito bem amplo mesmo, tá? Que se inclui não somente dentro de um ambiente hospitalar. Então, quais são os significados dessas siglas que nós falamos? Então, acabamos de falar que uma das legislações é a CNBS, que é a Comissão Nacional de Biossegurança. A outra é a CTN-Bio, que é a Comissão Técnica Nacional de Biossegurança, né? E falamos aqui um pouquinho das RDCs, que eu comentei com vocês, sobre a 302 e a 306. RDC significa Resolução da Diretoria Colegiada. Então, são eles que vão determinar, né, sobre isso que a gente acabou de tratar. Além das RDCs, pessoal, a gente ainda tem as chamadas NRs, tá? Então, as NRs são as normas regulamentadoras, que são várias. Uma delas é a NR32, que é muito tratada na biossegurança, que é muito falada e que a gente tem que saber de cor e salteado, né?
Então, a gente tem que entender o que essa norma regulamentadora traz para a gente, tá? Essas siglas a gente precisa saber? Precisa saber demais. Por quê? Porque muitas vezes eu vou ler lá, isso consta que na NR32 é assim, assim, assado. Consta que na RDC 306 se faz assim, assim, assado, tá? Então, a gente precisa ter essa noção dessas siglas, tá? Então, eu quero até que quando vocês lerem, né, cada sigla dessa, depois que passem tudo isso, mesmo para um caderno para tentar escrever e tentar ir lembrando, tá? Porque tem que saber, sim, o que significa cada sigla dessa. Principalmente essas que eu vou sublinhar, ó, RDC, NR, CIPA, a gente vai falar, e POP, tá? São as principais que a gente não pode deixar de saber, porque vai acompanhar, são nomes que vai acompanhar a gente a vida toda, tá? Então, NR, norma regulamentadora, CIPA. Todo local também de trabalho tem uma CIPA. Então, o hospital tem uma CIPA, um laboratório, na construção civil relacionado, né? O que é a CIPA? Uma comissão interna que vai tentar prevenir quem? Acidentes. Então, quando, por exemplo, tem uma escada, que é uma escada muito íngreme, que não tem corrimão, né? E que é perigoso de um profissional cair ali. Então, quando a CIPA vai até esse local visitar, eles vão ver que não tem corrimão, que essa escada está muito íngreme, ou que é perigoso um profissional cair. Então, peraí, vamos tentar fazer uma mudança nessa escada aqui para que evite risco, evite danos, né, ao profissional, minimize o risco, né? Então, isso quem faz é a CIPA, né? Então, ela previne os acidentes, certo? Outra siglazinha também que vocês já fizeram isso daqui, muitas vezes não se atentaram, né? Vocês, quando foram entrar no trabalho de vocês, ou até mesmo sair, vocês fizeram alguns exames, né? Os chamados exames admissionais para entrar ou demissionais para sair, né? Então, quando a gente fala nesses exames, isso é determinado, esses admissionais, pelo Programa de Controle Médico e Saúde Ocupacional, que até é editado por uma outra NR, que é a norma regulamentadora de número 7, tá? Então, é essa NR que fala que essa norma que determina que todo funcionário precisa fazer exames ao entrar num trabalho e fazer exames ao sair do mesmo, né, de outro trabalho. Então, é essa norma regulamentadora de número 7 quem determina isso, tá? Então, é ela quem trata do Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional, tá? Então, é a NR de número 7, tá? O SESMIT, que é o Serviço Especializado em Engenharia de Segurança. O POP, como está grifado aqui para vocês, é necessário que vocês saibam o que é esse POP, sigla, tudo dele. Por quê? O POP a gente vai pensar como se fosse uma receita de um bolo, né? Então, quando você vai fazer um bolo que você não conhece, que você nunca fez, você pega a receita e vai seguindo todos os procedimentos, né? Então, por exemplo, colocar 3 ovos, colocar meia xícara disso, 1 xícara daquilo e assim vai. E você segue a receita para fazer a culinária, não é isso? O POP é essa receita de bolo, só que dentro de um hospital. Então, quando, por exemplo, você chega como estagiário ou você acabou de se formar e que você ainda não tem total domínio de algum procedimento que você tenha que fazer com determinado tipo de paciente, você vai olhar lá nesse POP, de que maneira que eu faço isso? O POP vai te trazer, o POP, você vai assim, 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 assado. E assim você vai seguir todos os procedimentos. Por isso, ele é chamado procedimento operacional padrão, ou seja, aquilo que é padrão, aquilo que tem que ser seguido por todo mundo, ok? E aí a gente tem o PPRA, que é o Programa de Prevenção de Riscos, olha lá a palavra ambientais, e a CLT, que é o que a maioria de nós somos regidos, né? Pela consolidação das leis trabalhistas, a carteira de trabalho famosa. Então, alguns significados que vocês precisam saber, principalmente, então, quando de RDC, de norma regulamentadora, de CIPA e de POP. Ok? Então, a gente agora vai encerrar essa aula e começar uma nova, dando continuidade a esse conteúdo. Ok? Tudo bem até aqui?